E olha, sem perder tempo, direto à notícia, o governador Renan Filho voltou a falar em endurecimento de medidas de distanciamento social aqui para o estado de Alagoas. Por que tudo isso? O estado voltou a registrar aumento no número de casos e de mortes por Covid-19. Esse anúncio foi feito hoje durante um café da manhã com a imprensa. E o Neto Mota traz aqui para a gente. Neto. A coletiva do governador foi realizada aqui no Palácio República dos Palmares, dentro do balanço realizado por Renan Filho do ano de 2020, e quando o assunto foi o enfrentamento à Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, houve o anúncio do estudo de algumas medidas que o governo deve anunciar em breve. Dentre elas, o endurecimento de medidas para o funcionamento de bares e restaurantes. Isso porque, ainda segundo o governador, eles estudam a possibilidade de ajustes em shows musicais e o funcionamento com a capacidade máxima ainda mais reduzida de bares e restaurantes. Esse ano foi, sem dúvida, o ano mais desafiador do século para a humanidade. Ele não foi um ano normal. Foi um ano em que nós vivemos uma pandemia que começou com algumas notícias vindo do Oriente. Nós não sabíamos direito o que ia acontecer. Ninguém acreditava que aconteceria o que aconteceu, mas nós aqui em Alagoas tomamos medidas muito arrojadas do ponto de vista sanitário e tivemos até aqui um dos melhores resultados do Brasil. Nós temos hoje uma das mais baixas taxas de homicídio, de morte, para cada grupo de 100 mil habitantes entre os estados brasileiros. No Nordeste, nós estamos empatados em último lugar, só com 4 mortes à frente do estado de Sergipe, que tem uma população muito menor do que a nossa, enquanto Pernambuco e Ceará, que tem menos de 3 vezes mais a nossa população, e ambos são mais ricos do que a gente, e tem mais de 4 vezes o número de mortes que nós possuímos. Ou seja, estão morrendo mais pessoas em outros estados do que aqui. E a Covid, que chegou a matar em Alagoas 222 pessoas por semana epidemiológica, passou cerca de 12 semanas com mortes estabilizadas. Sempre ali entre 10, 15, 18 mortes por semana. Mas nas últimas semanas, nós voltamos a ter um crescimento. Na semana passada tivemos 31 mortes e nessa semana, até este momento, ainda está havendo o fechamento das mortes do final do sábado e do domingo. Nós chegamos a 38 mortes, podendo ainda crescer um pouco mais com a contagem dos últimos dias. Ainda é verdade, precisamos dizer, 20% do que fora no pico da doença. Nós precisamos tomar cuidado porque ela veio crescendo e chegou até onde chegou. Por isso eu queria aproveitar essa reunião de hoje para dizer como anúncio inicial, que nós vamos iniciar o endurecimento de medidas no sentido de promover a segurança do cidadão. É muito importante que seja dito também que o governador, ele não governa sozinho. E nós teremos mudanças de prefeitos no próximo dia 31 para o dia 1º. Então, óbvio que tudo que nós vamos fazer tem que ser pactuado com a nova leva de prefeitos, para que a gente chegue a um bom termo com relação às estratégias adotadas, para que isso possa ter ressonância no estado inteiro. Então, nós vamos tomar algumas medidas no sentido de garantir mais segurança para as pessoas, porque os casos aumentam, as mortes aumentam também, e a gente precisa dar respostas a isso, sobretudo porque muita gente está se protegendo, está se cuidando, e exige do governo que o governo tome as providências necessárias para que a proteção individual que ela tenta levar a cabo seja bem sucedida do ponto de vista coletivo de sociedade. É óbvio que nós não iniciaremos como estávamos no pico, mas nós vamos discutir algumas questões, como, por exemplo,
como deve ser para esse momento o funcionamento de bares, de eventos, coisas que permitem que as pessoas corram um risco maior, mesmo que quem deseja ir, mas muitas vezes o cidadão não imagina que ele se contamina em algum local e traz o vírus para a sua própria casa, para os seus entes queridos. E depois esses, com menos condição de responder imunologicamente ao vírus, desenvolvem a doença de maneira mais grave. Então esse é um primeiro anúncio. Queria fazer um outro anúncio, aproveitando a presença dos senhores e das senhoras aqui. É que estamos encerrando o ano e no final do ano o Estado sempre paga os salários ao final do ano. Esse ano nós vamos antecipar todo o salário do servidor público alagoano para antes do Natal, dia 23 e 24. Nós vamos pagar todo o servidor público, inclusive a segunda faixa, que receberia no dia 10 do mês de janeiro. Nós vamos pagar as duas faixas antes do Natal, como maneira de estimular o comércio, ajudar as pessoas na ceia natalina e o Estado fazendo um esforço para atender as expectativas do cidadão e da nossa economia, dos nossos setores produtivos. O processo de inauguração dos hospitais que devem desafogar o Hospital Geral do Estado e também o aeroporto de Maragogi, que deve ter as obras iniciadas em 5 de janeiro, junto com o aeroporto de Arapiraca, que ainda segue em análise na Agência Nacional de Aviação Civil. Aqui do Palácio República dos Palmares, Neto Mota.